Começando o papo com o Benja, com aquele olhar 43, meio de lado com ele, essa lenda do rock, Paulo Ricardo do RPM, feliz pra caceta, nem esse campeão, hein, Paulo Ricardo? Primeiro, muito obrigado por você ter me atendido. Você tá até sem voz de tanto gritar do Fluminense campeão ou não? Não, olha, infelizmente, eu tava viajando, eu tava voltando de um show em Boa Vista, Roraima. Pertinho, né? Pois é uma coisa apesar de, às vezes, a gente encarar lugares de logística mais complicada, de ter que pegar barco, aviãozinho e tal, são voos comerciais, mas é que realmente é longe. Então a gente sai de Boa Vista, teoricamente era para sair 15 para 1, o voo atrasou quase uma hora, saímos 1h30. Escala em Manaus, Brasília. Pô, você deu uma volta ao mundo. Então, durante o jogo, eu estava indo de Manaus até Brasília. Eu só soube quando a gente estava chegando em Brasília e eu liguei os celulares e aí eu soube do resultado. A narração do drama, o empate, né? E a pessoa 1-0, 2-0, gol contra, não sei o que, eu já li tudo de uma vez e passei esse Brasileirão todo pagando pay-per-view, né? Porque a gente nunca sabe onde a gente vai estar no domingo, então eu não faço o pacote, mas todos os jogos que eu estive em casa, eu liguei ali na hora e assisti justamente esse, eu não pude ver, mas eu assisti a reprise toda, tava ali cercado de palmeirenses, coitado do PA é palmeirense, e o Júlio é palmeirense, e o Sérgio, nosso segurança é palmeirense. E Bom, segurança não dá pra zoar, mas com o PA dá, né? Não pude tripudiar. Você imaginava o Fluminense campeão com 3 rodadas de antecedência? Não mesmo, porque o Fluminense, ele sempre teve bons momentos, mas ele nunca teve estabilidade. Ele vinha bem, aí de repente perdia. Mesmo no Brasileirão, quando ele perdeu do Lanterna ali, naquele momento, aquilo foi poxa, tá vindo tão bem, vai perder justamente do último colocado. Então essas coisas do Fluminense, eu que já, né, que vivi o Máquina Flu, que vivi a segunda e terceira divisão nos anos 90, a gente é um pouco traumatizado, né? Então a gente não tem essa cultura do já ganhou. O tricolor é, antes de tudo, um traumatizado, um cara arisco, e a gente não conta realmente com o ovo no cu da galinha, só mesmo depois que em futebol é uma caixinha de surpresa, e todos esses ditados aí, esses clichês se aplicam muito bem ao Fluminense. Você falou da máquina. Ô Paulo, como que você começou a torcer o Fluminense? Veio o quê? De família? De família. Eu sou carioca, né? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, e acho que lá pelos 5, 6 anos, não sei o que, tinha um aniversário de família e um tio meu me perguntou: qual que é o seu time? Eu falei: o que é time? Aí ele me explicou mais ou menos o conceito, aí eu falei: não sei, qual que é o seu time? Qual que é o time do meu primo? Ele falou: Fluminense, claro. E os meus 2 primos mais próximos, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eram Fluminense doentes, 2 muito mais envolvidos com futebol, inclusive esse meu primo, cujo pai me perguntou, trabalha com isso, ele trabalha no Jornal dos Esportes, no Rio, Paulo Rocha, meu primo, e sempre jogou muita bola, sempre foi, desde criança, falou: eu quero trabalhar com futebol, com jornalismo, com futebol. E esse meu outro primo, tricolor também, hoje ele é diretor do Auto Esporte da Globo. Automobilismo, já se afastou. Quer dizer, o único que não deu certo na família foi você? Eu sempre fui muito míope, sempre fui muito, que a gente chama de pereba. Eu sempre fui um cara sem nenhum talento pro esporte coletivo. Assim, eu nadava, corria, mas eu logo cheguei aos 4 graus de miopia. Eu não servia nem para goleiro, porque eu usava aquele oclão. E realmente não jogava nem futebol de botão, eu jogava direito. Ô Paulo, e a família de bem nascido, né? Porque família de militar. Porque diz o quê? Que o torcedor Fluminense do Rio, os caras falam, é elite, é igual o torcedor de São Paulo aqui. São os bem nascidos, é isso mesmo? Olha, os meus primos, apesar de eu ser de uma família de militar, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, esse meu primo, que é Sua jornalista... mãe também é militar? Minha mãe é filha de militar. Esse meu primo... ele é filho da irmã do meu pai, então ela é casada com o pai do meu primo era engenheiro da Eletrobras, ele não era militar.
Não sei porque ele era fluminense, mas ele era professor, era mais ou menos a mesma cultura de classe média. Meu outro primo, que é o diretor do Auto Esporte da Globo, ele era filho de oficial de marinha, também. A marinha também sempre foi considerada entre as três, né, as três armas a mais, né, porque são os caras que viajam para fora do Brasil, é considerada a mais, digamos, a mais fluminense nesse ponto. Mas se eles dissessem que eram América ou Bangu, eu seria América ou Bangu. Eu fui totalmente na esteira dos meus primos. Pô, é que agora uma curiosidade. Tua família é toda de militar. Pô, quando você falou que ia ser músico, o mundo caiu. Porque naquela época, é que nem jogador de futebol, né, Paulo? Assim, não. Antigamente você falava que ia ser jogador de futebol, o pai ficava louco. Não, hoje o foi... moleque faz 7 anos, o pai quer tirar da escola pra falar que o moleque ser jogador. E com o músico, com o roqueiro também. Era coisa, é maconheiro, é vagabundo, não quer fazer nada. Eu não acredito que mesmo hoje filhos de militares tenham muito estímulo para seguir carreira no rock, não. Eu acho que... Mas a casa caiu pra você na época? Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui convidado para cantar no programa de televisão pela primeira vez, eu tinha 5 anos. Uma professora amiga da minha mãe disse, olha, seu filho canta o dia inteiro na escola. E ela era amiga de um pessoal da Globo, e o Augusto César Vanucci, na época, apresentava um programa desses que as crianças eram as atrações, né? Esse tipo de programa, né? Infantil, com talento, tipo esse Raul Gil de hoje. E eu fui cantar nesse programa. E fui cantar nos 2 ou 3 programas ali da época. Tinha um Bolinha do Rio também, que não era o mesmo Bolinha de São Paulo. Fiz Bolinha, fiz uns 2 ou 3 programas, uma coisa que me marcou muito. Com 5 anos eu me lembro muito bem dos bastidores ali da Globo e aqueles bonecos de super-herói, aquelas coisas. Eu falei, nossa, que coisa, né, impressionante para uma criança. E já se procurou muito isso aí, mas a Globo teve aquele incêndio que dizem que foi criminoso nos anos 80 e boa parte sumiu esse acervo arquivo deles queimou, muita coisa bacana foi perdida nesse incêndio. Mas enfim, aos 5 anos tudo é uma gracinha e tal, seu filho canta, e eu cantava, eu adorava cantar. Por exemplo, eu ia a algum lugar com a minha mãe, tinha que ficar lá né, esperando minha mãe fazer alguma coisa, e de repente eu estava cantando, ou cantava em aniversário, daqui a pouco eu estava cantando, e não tinha problema com isso. Quando aos 15 anos eu resolvi ter aula, né, me pedi para ter aula de violão, ter aula de canto depois, eles não tiveram nenhum problema em, né, cultura, tudo mais, não tiveram nenhum problema em financiar as minhas aulas. Porém, aos 14 anos eu já tinha feito concurso para o Colégio Naval, como meu pai queria, e tinha passado. Então eu passei no concurso, a gente morava em Brasília, e é um concurso dificílimo, naquela época eram 150 alunos para uma vaga. Porque, caraca! Porque é Brasil inteiro, né? Então existe toda uma... quase que um sustento, né? Para muitas famílias é uma maneira enfim, do filho não só estar encaminhado numa carreira, mas também de ter uma sobrevivência ali, de ter, né, um soldo, de ter uma formação sólida. Então é muita gente mesmo e a prova realmente é muito difícil. Eu me preparei muito bem. Eu comecei a estudar muito cedo, porque minha mãe era professora da rede pública e eu já estava lendo, né? A gente vem numa época de muita informação, apesar de não se comparar com hoje em dia, era muita coisa naquela época, né? E eu comecei a ler, associando a logomarca e tal. Minha mãe me colocou na escola um pouquinho antes, uns 2 anos antes do que a lei permitia, né? Você só poderia entrar no primeiro ano, teoricamente, com 7, mas com 5 anos eu já estava lendo, entrei e terminei o ginásio, né, naquela época, um pouco antes, então eu pude me dar o luxo de ficar 1 ano só me preparando para esse negócio do Colégio Naval, que eu não tinha a menor intenção em ser oficial de marinha. Porém, eu morava em Brasília, e Brasília, nos anos 70, ainda era um negócio inacabado. E era uma coisa muito estranha para um carioca, apesar de eu nunca ter sido surfista, né, aquele carioca típico, malandro da Zona Sul e tal. Eu era um garoto tímido, de óculos, mas enfim, eu era carioca e tal, e aquele conceito de cidade, né, aquele avião do Niemeyer, aquela utopia comunista das pessoas agrupadas em superquadras pelas suas profissões, aquilo era bizarro, né? Então ali na minha quadra só morava militar do exército,
na quadra do lado, só militar da aeronáutica. Ali atravessando o Eixinho, só morava. Nossa, que saco. Funcionário público, aqui só professores, aqui só diplomatas, aqui oficial de marinha, aqui pessoal do Banco do Brasil. E era um negócio muito esquisito. Eu morei lá 3 anos e eu queria ir embora dali. E me parecia uma possibilidade bastante interessante morar em Angra, somente sem a autoridade dos meus pais e ainda ganhando uma graninha. Então eu falei, vamos lá, como é que é o negócio aí? Nossa, a prova é difícil, eu falei, tô dentro, vamos nessa. Passei para orgulho do meu pai, que, porra, foi um inferno, cara. Todo mundo saía nos finais de semana e eu ficava trancado. Quer dizer, a Marinha perdeu um grande oficial. Perdeu, porque eu tive a maior nota de português da história do Colégio Naval. Fui muito bem, mano. É mesmo? Bem. Os caras me deram uma nota 9 e... Porém, como eu te falei, eu era muito míope. E eu fui fazer o exame de saúde médico no Rio e o irmão do meu pai, que era de Marinha, falou, olha, eu posso até dar uma força para ele entrar, mas um cara com 4 graus de miopia na Marinha nunca vai conseguir ser um almirante, ser um grande comandante e tal. O único almirante que eu conheci era o Almirante Nelson. O Almirante Nelson, que nenhum deles usava óculos, né? Sempre o cara que usava óculos era aquele cara do almoxarifado e tal. E eu não tinha a menor intenção, e eu falei, olha, não tem problema não, tio. Tranquilo. E nesse ano meu pai foi transferido para São Paulo. Então eu falei, gente, esquece esse negócio de colégio naval, eu só queria ir embora de Brasília. Tá ótimo para mim. Mas quando eu passei, o meu pai relaxou, entendeu? Ele não me azucrinou mais com esse negócio de estudo. Então ele sabia que, quer estudar isso, pode estudar, canta, estudar violão, não tem problema não. Ele sabia que quando chegasse a hora da opção profissional eu iria levar a sério e tal. Tanto que quando eu fiz vestibular, eu fiz jornalismo, que era o que eu queria, e passei em todas, né? USP, PUC, Casper Líbero, mas fiz a GV, porque ele me pediu. Você é formado na GV? Não, eu fiz vestibular para GV. Eu passei para GV. Olha, o que faltava? Um roqueiro ainda formado na GV? Não, não me formei nem na USP, pô. Chegou no meio do caminho, eu fui para Londres, eu já comecei a trabalhar quando entrei, fui para Londres como correspondente. Quando eu voltei de Londres, depois de trabalhar 4 anos como freela, né, jornalista, escrevendo sobre rock, foi um período muito legal, muito rico. Você viu vários shows lá? Você viu muita coisa boa? Muito show, cara. Eu via show todos. Isso é década de... Isso foi em 83, um grande ano pro época da New Wave. Foi a época que o Bowie lançou o Let's Dance. Produção do Nile Rodgers. Isso. A lenda. Isso, China Girl, Let's Dance. Let's Dance. Put on your red shoes and dance the blues. Fui ver o Bowie em Wembley. Fui ver U2 War, num teatro que parecia o Citibank Hall. Fui ver Tears for Fears com o The Hurting. How can I... Que é a melhor música do Tears for Fears. E via show todo dia. Via show, vi bandas novas, bandas antigas. Puta, Londres é demais, vi né? Human League, vi Status Quo. Todo dia eu vi um show. Se não tinha ninguém conhecido, eu abria o Time Out e eu escolhia pelo nome, assim, tipo The Swinging Clitoris Sisters Band. Ia lá ver qual era. E aprendi muito, e no fim do ano eu voltei e falei para o Esquiavon, com quem eu já tinha tido uma banda, falei, bicho, é o seguinte, tem um caminho que incorpora o sintetizador da maneira que a gente curtia nas bandas dos anos 70, Gênesis e tal, mas com uma pegada mais pop, mais dançante. O Duran Duran foi uma... Duran, por exemplo. Que pra mim é a maior banda de pop rock da história. É o Duran Duran. Foi super nossa referência. Foi uma das mais, na verdade, pelo lado de imagem, assim, foi uma referência. Eu cheguei pro Luiz falar, essa banda é o tipo da banda que a gente... E vou te falar, é uma banda de pop rock com músicos de primeira qualidade. Aquele baixo, aquela bateria do Duran Duran é fora de série. Era uma das bandas referência pra gente. A gente gostava muito de Duran Duran, a gente gostava muito de Echo and the Bunnymen, aquela coisa mais... Eu vi eles aqui em São Paulo. Vi também. Eu fui responsável, um dos responsáveis pela vinda deles. O Poladian me consultava para trazer as coisas internacionais. Eu falei, traz Echo, traz The Cure, traz Sting. Pô, eu vi nessa época, eu vi Peel, vi Six and the Benches. Six and the Benches veio umas 2 vezes. Depois eu vi The Mission. Lembra? The Mission. Qual era aquela música? Severina.
Que tinha sido, um dos caras tinha sido do Sisters of Mercy, né? Que era demais. Que aquela legal. versão do Sisters do Gimme Shelter dos Stones é do cara. Gimme Shelter. Foi uma... Lembra? Bauhaus, lembra? Peter Murphy. Goes is dead, I'm dead, I'm dead. Foi uma época muito legal. A gente cresceu como banda num ambiente muito legal. Esse negócio do gótico. E tinha vem em São Paulo, né? No Rio era meio esquisito. Porque sol. Sol. Mas deixa eu te falar, você falou da praia. Você falou do Duran Duran. Derretia a maquiagem. Então, o RPM, o começo do RPM também foi muito parecido com o começo do Duran Duran, né? Eu tava assistindo um especial uma vez do Duran Duran, que os caras nunca imaginavam que o Duran Duran ia virar o que virou. E os caras, de repente, os caras não conseguiam sair na rua em Londres. Era uma coisa absurda. E o RPM também. Eu lembro, eu tava te contando que eu fui naquele show lá no Teatro Bandeirantes, 86, 85, e já era aquela loucura, vocês não conseguiam mais... Acho que foi a primeira banda que eu vi, da minha geração, que teve esse negócio de... Pô, os caras são os puta popstar, velho. A gente pegou, na verdade, é uma banda com a qual você pode traçar um paralelo, o Duran Duran. Tanto do ponto de vista da história deles, quanto em termos mesmo de sonoridade e de referência pra gente. E os cabelinhos também. Sim, aquela claro, o cabelinho do Duran Duran era igual, cara. Não, era igualzinho. Roupas e tal, a gente queria... Isso foi uma das coisas que criou um certo impacto, porque a galera não tinha muita preocupação, digamos, fashion, né, com a coisa. Ninguém, se você for pensar, havia até um jeito pejorativo da crítica tratar as bandas cariocas, que é o rock de bermuda, né? Então, Paralamas, Kid de Abelha era nessa coisa, a Blitz veio com aquela coisa flúor, né, da IES Brasil, aquela coisa bem colorida. Tinha o Barão. O Barão também não tinha nenhum tipo de visual mais característico, né? Tudo jeans, camiseta, tranquilo, e a gente chega realmente... Os Titãs já tinham uma certa leitura new wave e tal, aquela coisa mais esquisita do Arnaldo, do Branco, mas a gente chega realmente com aquela coisa new romantic assumida mesmo. Até as danças, né, do Arnaldo Antunes, lembra o Divo, né? Hello, this is Divo. Um pouquinho de David Byrne no Talking Heads. Burning at the house. Same as it ever was. Same as it ever was. Ele com aquele ternão. Ô Paulo, mas Stop Making Sense. Stop, é um clássico. Foi uma época muito legal. E a gente... Mas você imaginava um dia na tua vida que aconteceria isso, cara? Porque o RPM, talvez o pessoal mais novo, lógico, não viu aquilo que a gente viu acontecer. Mas, cara, era uma coisa meio icônica, né, meu? A gente falava do Paulo Ricardo, falava do RPM. Pô, Loiras Geladas, onde você ia, tava tocando em tudo que é lugar. Olhar 43. Eu acho que a gente teve a sorte... Tinha você com, desculpa, tinha você com o Guilherme, vocês com o Guilherme Snardi do Zero. Eu sei. Foi muito bom aquilo. Aquele clipe é muito tosco. E tem uma história... Outro dia eu fui rever aquilo e tem uma historinha, assim, né? Que não fica muito explícita, mas é assim, tipo... a gente tá no camarim e tipo a namorada do Guilherme tá meio dando mole pra mim. Aí ele entra no camarim, pega a gente conversando e eu tipo saio assim. Tem gente boa que me fez sofrer. E a história é meio assim, a gente dançando com aquelas roupas anos 80. Mas era bacana, né? Porque pô, o Guilherme era um cara, né, também super ligado nessa coisa. Outro dia encontrei ele no shopping, foi o único cara que... trabalhava inclusive na Elos nessa época. Foi o único cara que reconheci ele outro dia no shopping. Carecão, carecão. Eu falei, pô, Guilherme Snardi, meu. Eu fui ver o Zero no Sesc Pompeia. Eles iam fazer show há pouco tempo. O batera era o Atos. Sim, o Atos, pô, a banda clássica, caramba, o Fred nos teclados, o Eduardo Amarante na guitarra. É uma turma boa. Com o Edu fiz um projeto de Genesis cover na época do Damachok. Essa turma toda se comunicava, se via, se falava de uma maneira ou de outra.